Olá pessoal! Hoje nós vamos tratar de informações recentes e muito importantes para aposentados e pensionistas. Neste vídeo eu vou explicar uma possível antecipação do 13º em janeiro com base em análises e notícias que estão circulando a partir de hoje. Segundo, o calendário completo de pagamentos do INSS para o ano de 2026 já divulgado em portais especializados. E terceiro, a situação da suspensão dos empréstimos consignados e descontos automáticos no benefício, que será tema de um vídeo mais aprofundado depois. Vamos entender cada uma dessas partes com clareza para você se planejar financeiramente para o ano de 2026, que será um dos anos mais importantes para decidir os rumos da Previdência Social aqui no Brasil. Ano de 2026, ano eleitoral, muita coisa vai acontecer, muita coisa precisa mudar e você precisa saber como se portar no início de 2026 para não cair em nenhuma armadilha financeira, não perder o seu dinheiro. Então vamos lá. Governo preparando a antecipação do 13º salário do INSS em janeiro de 2026. Nos últimos dias, começaram a circular notícias e vídeos de canais no YouTube afirmando que o governo estaria preparando uma antecipação do 13º salário para janeiro de 2026. Segundo essas reportagens, a ideia, que ainda não foi oficialmente confirmada pelo INSS ou pelo governo, seria pagar o 13º já no início de 2026, possivelmente junto com os pagamentos regulares do mês de janeiro, para beneficiar aposentados e pensionistas logo no início do ano. Vale destacar para vocês que tradicionalmente o 13º, como você bem sabe, ele é pago no final do ano, mas com a pandemia mudou tudo, né? E o governo está antecipando o 13º ano após ano, inclusive tem até projeto de lei que quer transformar a antecipação do 13º salário em algo permanente, né? Quer mudar a lei, então não mais pagar no final do ano, pagar no início do ano ou na metade do ano, já que todo ano está sendo feito isso, então muda a lei de uma vez. Tem um projeto lá que fala sobre isso. É importante você saber que por mais que tenha todas essas notícias circulando a respeito do 13º ser pago em janeiro, não há a confirmação oficial nos canais institucionais do governo. Portanto, essa informação do governo deve ser considerada aí por você como uma tendência ou uma possibilidade que está em análise por especialistas e por veículos de comunicação. Mas, quando se tem toda essa especulação, todo esse conteúdo rondando esse tema de 13º em janeiro e todo dia um vazamento novo, uma notícia nova, é de se esperar que sim, o governo está preparando alguma coisa para o mês de janeiro, né? Então, para o aposentado iniciar 2026, iniciar o ano eleitoral com dinheiro no bolso. Nós temos sim muita informação circulando a respeito disso. A segunda notícia desse vídeo aqui é o calendário de pagamentos do INSS para o ano de 2026. Apesar de o INSS não ter publicado oficialmente o calendário completo em diário oficiais, portais especializados já estão trazendo aqui informações estruturadas sobre as datas do pagamento do benefício. Como eles tiveram acesso a esses calendários, eu não sei, mas segundo esses calendários, os pagamentos vão iniciar a partir do dia 26 de janeiro e vai se estender até o dia 6 de fevereiro. Depois, nós temos aí o calendário de fevereiro, que vai começar no dia 23 de fevereiro e vai até o dia 6 de março. Depois, o calendário de março começa no dia 25 do 3 e vai até o dia 8 do 4. Depois, em abril, o pagamento começa no dia 24 do 4 até o dia 8 do 5. Pagamento de maio começa no dia 25 do 5 e vai até o dia 8 do 6. Calendário de junho começa no dia 24 do 6 e vai até o dia 7 do 7. Calendário de julho começa no dia 27 do 7 e vai até o dia 7 do 8. Agosto começa no dia 25 do 8 e vai até 8 do 9. Depois, em setembro, o pagamento começa no dia 24 do 9 e termina no dia 7 do 10.
Depois, outubro, o calendário começa no dia 26 e vai até o dia 9 do 11. Depois, dia 24 do 11 até dia 7 do 12. E, por fim, o pagamento de dezembro, que vai começar no dia 22 de dezembro e vai até o dia 8 do 1, né, 8 de janeiro de 2027. Então esse é o calendário que foi publicado. Essas datas ainda podem ser redefinidas quando o calendário oficial do INSS for publicado, mas a notícia aqui eu estou tirando do site Seu Crédito Digital, onde eles publicaram datas de pagamento do INSS 2026. Então já temos essa informação. Pode ser que o INSS faça alguma mudança? Pode, aí a gente comunica a vocês aqui. É bastante comum, inclusive, que aconteça assim, algumas mudanças ao longo do ano no calendário, a gente já viu isso em outras vezes, mas qualquer mudança que tiver, pode ficar tranquilo que eu vou gravar um vídeo no canal aqui, eu vou explicar tudo o que mudou, tá? Terceira informação, terceiro ponto desse vídeo, situação da suspensão dos empréstimos consignados e dos descontos. Outro tema relevante que está gerando muita atenção mesmo entre os aposentados e pensionistas é a suspensão dos empréstimos consignados e de descontos automáticos diretamente dos benefícios do INSS. Nos últimos meses, vários portais de notícia têm divulgado que o INSS estaria programando, junto com a Dataprev, a suspensão desses descontos ou até a mesma suspensão dos contratos consignados, especialmente para impedir cobranças indevidas ou automáticas que estariam ocorrendo sem o consentimento direto do beneficiário. Esse assunto está diretamente relacionado a uma série de problemas e denúncias envolvendo descontos indevidos em benefícios que vem afetando aposentados e pensionistas em todo o Brasil. Esse tema merece um vídeo separado para que possamos explicar como funciona, o que está sendo feito pelo governo e o que você pode fazer para se proteger. Então, eu vou deixar agora com você um trecho muito importante onde vai explicar tudo sobre a suspensão de 6 meses dos empréstimos consignados. É de extrema importância que você assista, é um vídeo curto, tem só 4 minutos. Assista, compartilhe esse vídeo e nós nos vemos em um próximo boletim onde eu trago mais informações, mais atualizações que saíram nesse meio tempo. Olá! Hoje a gente vai falar de uma proposta que está dando o que falar lá no Senado e que pode mexer com a vida de milhões de aposentados e pensionistas no Brasil. A ideia é pausar os pagamentos de empréstimos consignados. Vamos entender o que está por trás dessa medida que parece bem drástica, né? E o que ela realmente significa. A grande pergunta que não quer calar é essa: será que é possível mesmo suspender os pagamentos de empréstimos consignados por 6 meses, talvez até o ano de 2026? Pois é, essa nova proposta do Senado Federal está gerando um debate enorme. Vamos desvendar essa história. Para a gente entender direitinho essa proposta, que é bem complexa, vamos passar por alguns pontos-chave, tá? Primeiro, a ideia da pausa nos pagamentos. Depois, a gente vai ver a tal armadilha da dívida oculta que está por trás disso. Aí vamos detalhar o plano de suspensão, entender as fraudes que foram descobertas e, por fim, pensar no futuro desses empréstimos. Então, tudo começa com o senador Carlos Viana. Ele é presidente de uma comissão que está investigando o INSS e foi ele quem fez essa proposta bem ousada, a de interromper por até 6 meses os descontos de empréstimos consignados que saem direto da folha de pagamento. E para quem essa proposta valeria? Bom, para um grupo enorme de pessoas. A gente está falando de aposentados pensionistas do INSS e também os beneficiários do BPC/LOAS, que é o benefício de prestação continuada. Ou seja, qualquer pessoa nesse grupo que tenha um empréstimo consignado ativo seria impactada. É muita gente. Mas por que chegar a esse ponto, né? Uma medida tão drástica? A resposta, segundo as investigações, está na descoberta de irregularidades muito graves e, ao que parece, bem comuns nos contratos de empréstimo. O cenário que está sendo investigado é mais ou menos o seguinte: a pessoa, o beneficiário, vai até um banco ou uma financeira querendo um empréstimo consignado, sabe? Aquele que tem a fama de ter juros mais baixos, já que o desconto é direto na folha. Essa é a expectativa. E é aqui que a gente vê o tamanho do problema. A pessoa esperava juros de 1,5%, 2% ao mês, que é o normal para o consignado. Mas o que acontecia? Na prática, muitas vezes sem saber, ela assinava um empréstimo pessoal com juros que podiam chegar a absurdos 18% ao mês. E o pior, isso rolava porque a margem para o consignado já tinha acabado. Uma informação que simplesmente não era passada para o cliente. A situação é tão grave que o próprio senador Carlos Viana foi muito direto. Ele disse: isso é impagável, isso é um crime. O argumento dele é que as pessoas foram enganadas, não sabiam o que estavam assinando.
E as investigações apontam que isso pode ter sido a regra, e não uma exceção. Bom, diante desse cenário, qual seria a solução? A proposta é esse plano de suspensão de 6 meses. A ideia é usar esse tempo para fazer uma auditoria completa, um verdadeiro pente fino em todos os contratos. E como isso funcionaria? O plano tem 4 etapas bem claras. Primeiro, suspender imediatamente todos os pagamentos. Segundo, colocar a Polícia Federal e o Ministério Público para auditar cada um dos contratos, separando o que é legal do que é irregular. E, por fim, o passo 4 seria decidir o que fazer nos casos de fraude. E olha, isso não é só uma ideia jogada ao vento, não. A proposta já foi formalizada e enviada para quem realmente decide. Já está nas mãos do Ministério Público, da Polícia Federal, do Poder Executivo e também do Ministério da Previdência Social. Agora, a bola está com eles. Mas afinal, de onde saiu essa proposta toda? Para entender isso, a gente precisa voltar um pouco e olhar para uma investigação grande que está rolando, uma CPMI, que é uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito focada no INSS. Pois é, essa ideia de suspender os empréstimos não surgiu do nada. Ela é uma consequência direta do que essa CPMI está descobrindo. As investigações apontam para um grande esquema de fraudes e roubos dentro do próprio INSS, com um núcleo criminoso que estaria prejudicando os beneficiários. E a investigação já está mostrando resultados bem concretos. Para se ter uma ideia, esse número na tela, 9 pessoas que seriam ligadas a esses desvios do INSS já foram presas. Isso mostra a seriedade e o alcance dessa operação. O senador Viana até usou uma metáfora bem conhecida para deixar claro que a CPMI está focada em ação e não só em conversa. Ao dizer, conhece-se a árvore pelo fruto que ela dá, ele quis dizer que as prisões e a própria proposta de suspensão são os frutos concretos desse trabalho de investigação. Certo. E agora, como essa história continua? Vamos ver qual é o status atual dessa proposta e quais são as implicações futuras de algo tão impactante. No fim das contas, o grande objetivo dessa auditoria é um só: fazer justiça para quem foi enganado. Isso quer dizer que, depois da análise, os contratos irregulares poderiam ser corrigidos, o que poderia levar a um alívio na dívida ou até mesmo ao reembolso de valores que foram pagos a mais por causa de juros abusivos. E com isso a gente chega numa verdadeira encruzilhada, né? De um lado, a urgência de uma auditoria para corrigir o que parece ser um crime financeiro em massa. Do outro, o risco de causar uma bagunça gigantesca no sistema de crédito. O desafio é achar um equilíbrio, um caminho que proteja os mais vulneráveis sem quebrar o sistema. A pergunta que fica no ar é: qual caminho o Brasil vai escolher?